Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, pontualmente 8 horas da noite, nós aqui no canal do Diário PCD no YouTube, com a notícia, com a informação, com convidados para a gente falar sobre e para a pessoa com deficiência. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela sua audiência. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, lisa, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás e eu visto uma camisa de gola polo, a camisa azul, a camisa do Diário PCD. E conosco o Dr. Marcelo Marques Teani, Dr. Marcelo Teani, que faz parte da equipe da Lauise em Laudos para Isenções, o nosso grande parceiro diariamente aqui no Diário PCD e hoje para tirar dúvidas, para conversar com vocês. Doutor Marcelo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. É uma grande alegria recebê-lo novamente aqui no Diário PCD. Obrigado por estar conosco, doutor. Boa noite, Abraão. Boa noite a todos os que estão aqui conosco no Diário PCD. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Doutor Marcelo Teani, ele é um homem de pele clara, pele lisa, cabelos bem baixinho, veste uma camiseta preta, está com um fone de ouvidos branco, ao fundo uma parede branca também. Doutor Marcelo, e a equipe? Como vai essa equipe da Lauise, essa equipe nota 10, hein? Nota 1000, essa equipe que trata com tanto carinho as pessoas que procuram as informações em relação a médicos credenciados ao SUS, ao Detran, profissionais credenciadas ao Detran. Como é que vai essa equipe maravilhosa, doutor Marcelo? Graças a Deus, todos bem, Abraão. Trabalhando muito, né? A gente recebe muitas ligações, pedido de orientação sobre muitas questões, muitos temas. E estamos lá, firmes e fortes. É isso aí, é isso aí. Firmes e fortes. Aqui na descrição tem os telefones da Lauise para você fazer contato com a equipe da Lauise para tirar todas as dúvidas que você tem em relação a uma avaliação médica com critério, uma avaliação médica, aquela avaliação de verdade, tá certo? Quero agradecer imensamente a equipe da Lauise, a doutora Solange, a todos aí, e obrigado ao doutor Marcelo por estar conosco. Então, Marcelo, uma das grandes dúvidas que nós recebemos aqui no Diário PCD é a saga, né? A saga da pessoa que tem a CNH especial, CNH PCD, como muitos falam, pessoas preocupadas na hora da renovação, mas muitas pessoas também preocupadas na hora de buscar a primeira CNH, de ter a primeira CNH, não é? Antes de falar exatamente sobre a CNH, queria conversar com o senhor. O doutor Marcelo é médico, credenciado ao SUS, credenciado ao Detran. A sua especialidade médica qual é, doutor Marcelo? Eu sou clínico médico e tenho título de especialista em medicina do trânsito, né? O que vem ocorrendo, o que vem acontecendo recentemente no momento das avaliações médicas? O senhor tem percebido alguma alteração, alguma medida diferente pelos profissionais da área da medicina nos últimos meses, nos últimos anos, doutor Marcelo? Abrão, aconteceu um fato que até acho que praticamente 8 meses, mais ou menos, atrás, nem todos os médicos atendiam a pessoa PCD. Eram as renovações e primeira habilitação para a CNH, elas eram feitas, para a pessoa PCD, eram feitas por uma pequena parcela de médicos. Agora, todos os médicos se tornaram, assim, obrigados a atender a primeira habilitação e renovação de CNH-PCD. E, enfim, isso provocou uma mudança, porque coincidiu com o fato da vinda do IMESC, do conceito biopsicossocial, dessas notícias a respeito de ter um critério mais de ser mais criterioso, né, para a concessão da carta com restrição. Isso tudo provocou uma mudança de atitude, viu, em relação aos médicos. Porque o médico perito do trânsito, ele, como o próprio nome diz, é uma perícia médica, ele não está lá só para ouvir o paciente. Como ele é perito, a postura do perito é um pouco diferente da do médico assistente, né? Ele está lá para checar, se certificar de que aqueles documentos
se enquadram dentro do conceito da pessoa portadora de deficiência, e isso provocou uma mudança, né, porque o médico não se furtava à atitude assistencialista de ouvir a pessoa que tem uma determinada limitação e promover a mudança, a restrição na CNH para que ela pudesse ter uma melhor condição e segurança no ato de dirigir. Agora com essa com essa onda geral de ter mais critério, as pessoas se tornaram mais assim, eh, ouvir menos e ver mais, assim, ficar mais atento à questão da documentação, fazer um exame físico e se certificar de que a pessoa tem ou não tem limitação mesmo, né, e tentar ser mais criterioso em relação a isso. Isso provocou uma mudança muito grande, viu, a gente percebe de 8 meses para cá uma mudança bastante grande. Eu digo Entendi. isso porque eu trabalho com os colegas, por exemplo, no Poupa Tempo. No Poupa Tempo, eu era o único médico, por exemplo, que atendia a pessoa com PCD. Agora, os 17 que compõem a equipe, todos eles atendem. E eles vêm com uma formação, um uma atitude, né, um pouco diferente em relação à que nós tínhamos antes. Entendi. Pelo jeito, a mudança veio e acabou com esses novos critérios, complicando um pouco mais para a pessoa com deficiência, que eu tenho ouvido muito relato, eu tenho recebido muito relato de pessoas que não conseguem nem renovar a CNH, doutor. Isso parece que é uma mudança que veio para afunilar mais, para retirar esse direito. É, exatamente. As pessoas ficam o próprio médico, ele fica um pouco receoso de promover uma concessão, né, de colocar uma restrição, das implicações legais que isso, também toda atitude médica vem com uma responsabilidade, né. E o receio de conceder você vê que o receio existe nos 2 sentidos, né, de você conceder uma restrição e uma carta PCD a quem não é de direito e também deixar de colocar uma restrição, uma concessão a quem realmente precisa. É sempre muito delicado e eu acredito que, existe assim desde a dessa comentaram que havia muitas ilegalidades em relação a isso, os médicos ficaram um pouco assim receosos em relação a essa concessão. Então realmente mudou um pouco o posicionamento dos médicos. Entendi. Bom, vamos, eu estou entrevistando o doutor Marcelo Marques Teani, doutor Marcelo falando sobre a questão da CNH especial, CNH PCD. Doutor Marcelo, para as pessoas que querem buscar a primeira habilitação especial, né, vai estar pensando em comprar um carro e a primeira etapa é tirar a habilitação CNH especial PCD. O que essa pessoa tem que ter como um critério, assim, como um material de apoio? O que ela precisa ter de documentação dos médicos profissionais que a atendem para ela poder ir até o profissional que vai avaliar o pedido dela de uma primeira CNH? O que ela precisa ter e qual é o prazo desses documentos para ter uma validade na hora da perícia para buscar a questão da CNH? Entendi. Bom, Abrão, o importante é que ela traga um relatório do médico que a acompanha, né, a pessoa traga esse relatório. Nesse relatório deve constar claramente o tipo de alteração que ela apresenta e o tipo de limitação que impõe. Agora, vou ser bem claro, principalmente ao movimento dos membros, braços, pernas, porque o médico do trânsito, a adaptação que ele faz ao veículo, se dá muito em função do tipo de limitação que a pessoa apresenta para os comandos do veículo. Então, se ela tem dificuldade para estender uma perna, tem que mudar o pedal de posição, enfim, se ela não consegue usar um braço, ele vai pensar em colocar um polvo no volante para que ela possa girar o volante só com uma mão. Então, é importante que o médico que acompanha a pessoa descreva o tipo de limitação que a pessoa apresenta e traga junto os exames que comprovem esse tipo de alteração. Então, é baseado nisso que o médico do trânsito vai colocar restrição e vai promover a adaptação no veículo.
É, Para o senhor, qual é um é, prazo? Essa documentação ah, deve ter sido expedida com quanto tempo de antecedência na hora de levar isso para o perito que vai avaliar a questão da CNH? o ideal é que os exames e o relatório estejam dentro do ano que a pessoa está fazendo a avaliação. A gente sabe que alguns problemas não dependem do tempo, né? Então, uma pessoa que tem uma amputação de uma perna, se isso faz 5 anos, 3 ou 2 que aconteceu, ela vai continuar apresentando essa amputação. Às vezes nem é necessário, como se diz, apresentar relatório para certas situações, nem relatório e exames que comprovem o problema são necessários, porque é evidente que a pessoa apresenta uma limitação para o ato de dirigir, o médico do trânsito vai constatar isso no momento. Mas, de modo geral, para casos assim em que não é tão evidente, dentro do ano já é suficiente. Entendi. Só para relembrar, doutor Marcelo, quais são os prazos de validade de uma CNH? Ah, houve uma alteração recente, quais são os prazos atuais de validade de CNH em relação à CNH especial? Quais seriam esses prazos, doutor? Então, os prazos, de modo geral, são até 50 anos de idade, a CNH tem validade de 10 anos. Entre 50 e 70 anos de idade, a CNH tem validade de 5 anos. E acima de 70 anos de idade, a CNH tem validade de 3 anos. Obviamente, se o médico entender que aquela doença tem caráter progressivo, se 5 anos talvez seja muito para uma reavaliação, então ele pode reduzir o tempo de validade da CNH. Então, o médico tem autonomia, em qualquer que seja a idade, principalmente no caso da pessoa, do cidadão PCD, né, que ele tem autonomia para fazer essa redução. Ele nunca consegue aumentar o tempo, mas reduzir ele pode. Entendi. Quero lembrar a todos que a nossa transmissão ela tem a opção do close caption. A pessoa pode acessar bem aqui acima da nossa tela a opção close caption e transformar tudo que nós estamos conversando aqui em texto, na geração de caracteres para a pessoa com deficiência auditiva ter acesso às nossas informações. Todos os nossos vídeos têm a opção do close caption. Quando nós não temos intérprete de Libras aqui, a opção do close caption está à sua disposição. Conversamos com o Dr. Marcelo Marques Teani, integrante da equipe da Lauise em laudos para isenções, médico credenciado ao SUS, médico credenciado ao Detran, falando sobre a questão da CNH, CNH especial, CNH da pessoa com deficiência. Já falamos sobre os critérios das avaliações médicas, sobre os critérios, o que você precisa ter para levar ao perito na hora da primeira habilitação, o prazo de validade, e agora vamos falar para aquele que já teve uma CNH, né, e está no momento de renovação da CNH. Nesse momento, doutor Marcelo, quais seriam os preparativos que a pessoa precisa ter para ir ao perito? O que ele precisa ter de documentação para argumentar que ele quer uma renovação de CNH com o perito do Detran? Abraão, vale a informação que foi dada. Ele deve levar um relatório do médico assistente, os exames que comprovam o problema dele, mas olha, é, é muito importante, no momento da renovação, existe um questionário para ser preenchido. Nesse questionário, existe para a pessoa assinalar se ela é portadora ou não de deficiência física. Muitas pessoas que já têm a CNH-PCD, nesse momento, colocam como não sendo portadoras de deficiência física, porque elas têm aquele entendimento, aquela visão estética de que o deficiente físico é o amputado, ou aquele portador de uma deformidade física, enfim. Aqui vale o entendimento de que se a pessoa tiver uma alteração estrutural, né, de função, que cause algum impedimento, né, de longa de tempos, né, enfim, uma alteração estrutural, uma lesão de ombro, uma lesão de joelho, alguma coisa que prejudique a função desse órgão. E isso, e a não adaptação do veículo constitui uma barreira para que a pessoa possa se locomover, possa ir e vir. Então, ela deve ter o entendimento de colocar
o questionário, se for essa a situação dela, obviamente, de que isso representa realmente uma limitação, um impedimento para ela, para poder exercer essa função de ir e vir, colocar como sim, porque muitos chegam no momento do questionário e colocam como não. Muitos também chegam no momento da consulta e dizem: qual que é o seu problema? Eles falam: eu tenho hérnia de disco, por exemplo. E acabam colocando não também. Então, a própria pessoa, ela se vê e se entende como não portadora de uma limitação. E talvez não seja realmente. E nesse caso, ela deve colocar não. Mas em sentindo que ela tem a limitação, que isso constitui um impedimento para a participação, né? E que o veículo não adaptado é uma barreira para isso, ela deve colocar como sim. E deve ser clara para o médico, dizendo não que ela tem hérnia de disco, mas dizendo qual que é a limitação que ela encontra para o ato de dirigir. Então, olha, doutor, eu tenho um problema, eu não consigo erguer o braço, eu não consigo ter o movimento de flexão do punho, ou eu, em função de uma discoartropatia, de uma hérnia de disco, em função, ela tem que ser clara, deixar claro qual tipo de problema, né, que ela encontra para o ato de dirigir. Responder ao questionário de modo correto, porque isso já representa um passo já inadequado de início já, né? Aí, levar os documentos que comprovem esse problema e o relatório do médico assistente, relembrando, de preferência, apontando o tipo de limitação para o movimento dos membros que a pessoa apresenta. Eu costumo dizer, sabe, doutor, eu sou muito crítico a dizer o seguinte: a doença não te dá direito a nada. O que te dá Exato. direito é a sequela da doença. Como o senhor disse, né? Eu tenho uma hérnia de disco. O que tem a hérnia de disco? Você só tem a hérnia de disco? Não. A hérnia de disco me causa isso, 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 isso. Por exemplo, eu tenho diabetes. A minha diabetes, a minha doença, ela não me causou ainda uma restrição de movimento, não causou perda de visão. Eu tenho a diabetes, mas a diabetes que eu tenho não me daria direito a esse tipo de benefício, porque ela não me trouxe sequelas até agora. Estou correto nessa forma de pensar, doutor? A doença não dá direito a nada, o que dá direito é as sequelas, as consequências oriundas da doença? Corretíssimo, exatamente. Um diabetes, por exemplo, que causa uma neuropatia importante, em que a pessoa já não tenha sensibilidade nos membros das pernas, que tem aquele pé diabético, né? E não perceba nem o contato, a pessoa às vezes perde a sensibilidade a ponto de não saber se está apertando ou não o pedal. Então, essa é uma situação. Outra é a situação de uma pessoa portadora do diabetes, que tem sensibilidade e força presente nos membros e não tem nenhuma alteração. As implicações são outras, né? E realmente, o importante são as sequelas. Muita gente fica bravo comigo aqui, porque eu falo esse tipo de coisa. Gente, para de falar que doença dá direito. Doença não dá direito a nada. O que dá direito é a sequela da doença, são as consequências da doença. Mas vamos lá. Doutor, a pessoa foi buscar renovar a CNH e, na hora, o perito não autorizou a renovação da CNH. O que essa pessoa pode fazer a partir daquele momento? Quais são as alternativas que ela tem para tentar manter a CNH especial, a CNH PCD? Bom, às vezes pode argumentar, né? Como eu falei, que às vezes o problema é a conversa, é o diálogo, né? Às vezes a pessoa chega no momento da consulta e simplesmente, como a gente conversou, tem um hernia de disco. O médico realmente ele já fica armado, mas se ela puder explicar, argumentar, dizer o tipo de limitação que ela tem, fica, às vezes consegue resolver o problema no consultório mesmo. Mas em não havendo essa reversão da decisão, ela pode recorrer para uma junta médica. Então, ela agenda lá no Poupa Tempo, né, no Detran, e ela vai passar por uma junta de 3 médicos que vão reavaliá-la e tomar uma nova decisão. Então,
Feito isso, se for aprovada ou se reverteu, tudo bem. Caso ainda os médicos, insistam em que ela não merece ou que não cabe aí uma adaptação veicular, e ela entender que é necessário, ela pode recorrer novamente, em segunda instância dessa decisão, junto à CETRAN. Ela também agenda no poupa-tempo e recorre para uma nova junta composta por 3 médicos. Em segunda instância, vai ser novamente reavaliada por esses 3 peritos. Então, ela tem duas possibilidades, duas juntas médicas após a negativa do pedido de renovação da CNH. A Exato, primeira, né, agenda também, as duas agendam no poupa-tempo, mas uma primeira junta médica e depois uma segunda junta médica, uma segunda instância, são as chances que ela tem para reverter esse quadro. exato. E isso ela tem no prazo de 30 dias para fazer. Após a primeira decisão, ela tem esse prazo de 30 dias. Se ultrapassar esse prazo, ela perde esse direito. Então, ela realmente já precisa tomar essa iniciativa e fazer esse agendamento. E aí, doutor, não teve a renovação da CNH. Foi às juntas médicas, não conseguiu reverter. Como é que faz para essa pessoa transformar a CNH especial dela, a CNH PCD, em uma habilitação sem restrição? Aí volta o processo tudo de novo para quando foi lá a primeira vez, doutor? É verdade. Aí o que acontece? Ela vai ser submetida a uma nova prova prática com o veículo e ela vai precisar procurar uma autoescola. Tem aquele número de aulas para fazer um novo aprendizado com carro normal não adaptado, vamos dizer, e tem que fazer, se submeter a uma nova prova prática. Então, realmente é um momento difícil para muitas pessoas, que eu percebo isso, que justamente, né? Porque muitos, inclusive, tem um impedimento que é de longo prazo, mas que às vezes ultrapassa 2 anos, mas que depois com um procedimento cirúrgico, enfim, volta a ter uma função, preservada daquele membro, enfim. No momento da avaliação, ela perde a CNH-PCD. A própria pessoa diz: "Olha, eu já não sinto, não tenho mais limitação". Só que aí vem a surpresa de que ela vai precisar procurar uma autoescola, vai precisar fazer um certo número de aulas, vai precisar fazer prova prática, e realmente essa é a norma, né. Os médicos, inclusive, questionaram isso e propuseram que isso fosse mudado, né, mas por enquanto, ainda é assim que funciona. Doutor, começamos daqui a pouco um novo ano, né? Uma nova etapa, um novo ciclo. Chegamos aí em 2024 e o que é que a gente pode esperar dessa equipe sensacional da Lauizem para 2024, hein? Continuar essa história que vocês têm, essa trajetória que vocês têm. Tem novidade por aí? O que é que o senhor pode falar para a gente agora da equipe da Lauizem, doutor? Bom, a gente vem se adaptando também a todas essas mudanças, né, Abrão? E a gente vem acompanhando sempre o Diário PCD, tentando ficar bem informado e absorvendo todas as novidades aí, todas as mudanças, para poder passar essas orientações de modo adequado, né? Porque muitas pessoas também, em função do Diário PCD, nos procuram, nos ligam e procurando informações corretas, e estamos aí, né? Eh, Tentando sempre estar preparado para o momento que está prestes a surgir, com as novas mudanças. Doutor, o senhor acha que alguma pergunta sobre a questão da CNH que eu deixei de fazer, que é importante, que o senhor poderia acrescentar nesse nosso roteiro de entrevista? Abraão, eu falo, assim, quem tem a carta, é uma orientação que eu dou, vá com tranquilidade, expresse a sua verdade de modo claro, transparente, leve os documentos, se certifique de que o relatório do seu médico contém as informações que são aquelas informações importantes para o médico perito do trânsito. Que não tenha só informação, paciente portador de hérnia discal, né, a nível C3, C4, isso não, tem que explicar, dizer como é, que tipo de limitação isso impõe, qual a dificuldade que o paciente apresenta, se é uma
uma limitação permanente, né, ou duradoura, enfim. Essas informações são importantes para o médico perito do trânsito, que está também um pouco acuado diante de todas essas notícias, dele se sentir à vontade para promover ou manter a CNH-PCD, porque ele também está acuado e com receio de alguma ilegalidade. Então, é importante que você, primeiro, seja transparente, seja claro, convincente. Se você sente a sua limitação, seja claro, eu tenho a dificuldade de estender o braço. Então, para dirigir isso, para mim, é uma dificuldade. Apresente a sua verdade de modo bem claro, bem, né? Porque isso vai ajudar. E leve os relatórios, preencha o relatório com a visão de que deficiência não é uma deformidade estética, uma amputação. Tenha claro em mente que é um impedimento de ordem física, uma alteração estrutural, enfim, de função, que causa, que diante de uma barreira que é o carro não adaptado, apresenta uma desvantagem para você. Então, você tem que ter essa noção e se sentir legitimado para chegar diante do médico e solicitar essa alteração. É legítimo que você, sentindo algum desconforto, esse impedimento, né, você tenha direito a uma restrição que te favoreça, né, que permita também que você, enfim, participe das suas atividades em igualdade de condições com outras pessoas. Legal, legal. Doutor Marcelo, enorme gratidão por esse bate-papo, por essa entrevista, por essas informações, por trazer o foco para como a pessoa deve se apresentar, o que ela deve ter de documentação que vá ter validade ou não para a hora da CNH. Uma grande dúvida para muita gente, e o senhor pode ter certeza que esse nosso material hoje vai ser útil para muita gente que tem dúvida em relação a esse assunto. Muitíssimo obrigado, doutor Marcelo. Gratidão sempre. Espero contar com o senhor em breve aqui para um outro tema, uma outra entrevista, um outro assunto, para trazer esse ganho todo a quem acompanha o Diário PCD. Eu que agradeço, Abraão. Foi um prazer, sempre um prazer estar com você, viu? Um abraço de todos os ouvintes. Um grande abraço para toda a equipe da Lauise, por favor, doutor Marcelo. Obrigado, Abraão. Doce. Valeu, tá certo. Conversamos com o doutor Marcelo Marques Teani, integrante da Lauise em laudos para isenções. Falamos como se preparar para a renovação da CNH ou tirar a sua CNH especial PCD. Todas as dúvidas nós tiramos nesse bate-papo. Quer deixar o seu comentário? Escreva aqui no chat. Tem alguma outra dúvida? Escreve para mim aqui no WhatsApp, que eu vou procurar ajudá-lo diante dessas informações do Dr. Marcelo Marques Teani. Se você puder, deixa o like, compartilha essa transmissão. Dr. Marcelo, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês. Bom final de noite e até a próxima transmissão aqui no canal da Notícia, no canal da Informação. Tchau, gente. Obrigado. Fui.